Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é segunda-feira, 18 de outubro, dia de São Lucas, evangelista, apóstolo. São Lucas, também médico dos médicos. Por isso também é dia do médico, dia do pintor, dia do estivador, dia do securitário. Então, a todos os médicos, a todas as pessoas da saúde, o nosso abraço, a nossa oração, especialmente nestes tempos pandêmicos, esses que estão aí à frente desses trabalhos não tão fáceis, são esses guerreiros como tantos outros, as nossas orações. A você, lembrando que na nossa comunidade paroquial, às segundas-feiras, temos o Texto das Mulheres e também, às 18 horas, a celebração à Santa Missa na nossa comunidade paroquial. O evangelho que nós queremos partilhar, escutar e partilhar com você é de São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 9, que diz: Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ela. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas distingue os 2 grupos de Jesus, os apóstolos e discípulos. Os apóstolos são um grupo constitutivo e já haviam sido enviados em missão para anunciar o reino de Deus. Está lá no 9, do 1 ao 6. Os 72 são discípulos e agora são enviados à frente de Jesus. São os precursores de Jesus. Eles vão preparar o caminho e o local onde Jesus deve anunciar a sua mensagem. O Senhor escolheu outros 72 discípulos. A iniciativa da escolha é de Jesus. Ele é livre para escolher, e os discípulos são livres para segui-lo. Apóstolo é aquele que é enviado. O discípulo é quem segue o mestre e deve falar em nome do mestre. O número 72 diz respeito às tábuas das nações, lá de Gênesis 10, e prepara a missão universal do Evangelho a ser pregado em todas as nações. Lucas 24, 47 vai fazer referência a isso. E também diz que enviou 2 a 2 à sua frente. A missão dos 72 não é individual, por isso devem ir de 2 em 2. Eles antecipam a missão do Mestre em todas as cidades e lugares onde Jesus irá depois. 2 testemunhas autorizadas eram necessárias para que um testemunho fosse considerado verdadeiro. A gente pode conferir em Deuteronômio 19, 15. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus não veio somente para os judeus. A messe é grande. É o mundo todo que precisa receber a mensagem do Evangelho. Os operários são poucos, por isso é preciso pedir ao Pai, que é dono da messe, que mande mais trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A antítese entre os 2 animais, cordeiros e lobos, é clássica. Representa a fraqueza diante da violência. A missão é uma obra perigosa e, da mesma forma como acontece com Jesus, a perseguição esperada pelos discípulos. A missão é na terra e não no paraíso, onde estes 2 grupos de animais vivem em paz, como Isaías 11, 6 e 65, 17 vai dizer. Também ele nos diz nesse evangelho: não leveis e não cumprimenteis. Os discípulos não devem levar bolsa e nem dinheiro, indicando a simplicidade da missão. Devem levar a palavra que traz a salvação em nome de Jesus.
Da mesma forma, a missão tem pressa, tem urgência. Não se deve perder tempo com aquilo que não está diretamente ligado à missão na qual foram enviados. A paz esteja nesta casa. É a saudação judaica por excelência. O Shalom é a síntese de todos os bens. É dom de Deus. Shalom é a harmonia plena, sinal de que as relações rompidas foram todas restabelecidas. A mensagem de Jesus é a paz. Esta deve entrar nas casas onde há acolhida. Quando Jesus se manifesta aos seus, não se limita a desejar a paz. Ele dá. Paulo dirá que Cristo é a nossa paz. Também nos indica permanecer na mesma casa. A casa que acolhe é o lugar propício para o anúncio da mensagem de Jesus. Os discípulos não devem fazer exigências, mas mostrar simplicidade. Comer e beber do que lhes foram oferecido. Esse é também o salário ao qual eles têm direito. Em troca, devem fazer o bem, curar os doentes. Em nome de Jesus, os discípulos são portadores de paz e restauradores de dádivas. O reino de Deus está próximo de vós. O reino está próximo, o tempo e o espaço. A hora do reino chegou, porque o Messias chegou. E é o hoje que aparece tantas vezes em Lucas. E o reino está perto, está nos sinais que acontecem, está na casa que acolhe, na paz que se recebe, nos doentes que são curados, na esperança que nasce. Jesus envia os discípulos como ele próprio foi enviado pelo Pai. Fonte da missão é sempre o Pai, cheio de misericórdia por todos os seus filhos e filhas. O primeiro enviado é o Filho, que conhece o Pai. Depois dele são enviados aqueles que o reconheceram como irmãos. A missão exige despojamento, tem riscos. É grande, pois é universal. O Papa Francisco desafia a igreja a ir em missão, que é uma igreja em saída para as periferias do mundo. O evangelho de hoje é um convite a toda pessoa batizada, a toda a igreja, a sair de si e levar a boa notícia do evangelho a todas as pessoas e lugares da terra. Nos citamos, portanto, os convidados e enviados em missão para, como igreja, evangelizarmos os irmãos que precisam ser evangelizados, a começarmos de nós mesmos. Que nós, nos sentindo missionários, sejamos evangelizadores, a começar pelos nossos lares. Que Deus abençoe na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.